Graça e paz a todos. Amados, vamos dar uma estudada aqui no livro de Jonas, no capítulo 1. Aqui fala sobre, eu estive refletindo, Deus usa os desviados para a salvação de muitos. Isso mesmo que vocês ouviram. Deus usa os desviados para a salvação de muitos. Vocês, ao escutarem isso, vocês podem dizer assim, então Deus não tem controle? Muito pelo contrário. Deus tem controle sobre toda a sua criação. E com os desviados também não é diferente. Lembra daquele, eu acho que é em Provérbios, que diz, se não me engano, no capítulo 16, cabe ao ser humano fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. E sabemos que Jonas, ele foi um desses. Deus proclamou a Jonas, vá a Nínive, aquela cidade cruel, aquele povo cruel, e proclamem ali o arrependimento. Se eles não se arrependerem, eles perecerão. Mas proclame esse arrependimento. E todos nós que estudamos a Bíblia, sabemos que Jonas, ele desobedeceu a ordem divina. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele tomou caminho contrário à ordem do Senhor. Mas esses foram os planos de Jonas. Mas não foi o plano de Deus. Cabe ao ser humano fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Então, qual foi o propósito de Deus e não de Jonas? Presta atenção. Nessa desobediência dele. Vamos ler aqui o livro de Jonas, só o capítulo 1, tá? Vamos lá. Preciso ler o capítulo para vocês entenderem. Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa a grande cidade de Nínive, pregue contra ela. Contra ela. Então é uma advertência. Vocês estão pecando. É julgar, tá? Contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então Deus já começa aqui dizendo, você que é o enviado de Deus, você tem obrigação de julgar. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigiu-se para Tarsis. Jonas fugiu da presença do Senhor. Isso nos mostra que quando a gente não faz a vontade de Deus, quando a gente se esconde, a gente está fugindo de Deus. Tá? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Jonas estava fugindo do Senhor. Quando cada um de nós, meus amados, temos a incumbência de levar o evangelho e a gente não leva, nós estamos fugindo de Deus, tá? O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Então, naquele navio que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, tá? Tinham todos os marinheiros. Eles tinham cada um o seu Deus, não o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus único, não. Cada um tinha seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Isso mostra que nós, que pregamos o evangelho, nós não podemos descansar. Não podemos dormir enquanto no mundo que jaz no maligno há um tormento, há uma tempestade. Nós temos que ir pregar o evangelho. Nós temos que julgar aqueles irmãos que estão em desobediência. É obrigação nossa. E nós não temos que descansar. Nós temos que multiplicar os talentos que Deus nos dá. E não enterrá-lo. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus.
Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Isso aí já era uma direção divina. Por isso lhe perguntaram: digamos que quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Jonas, eu sou hebreu, adorador do Senhor, com letra maiúscula, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Perguntou a Jonas. Respondeu Jonas: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Aqui nós podemos ver também, meus amados, para explicar esse versículo 12, que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Vamos no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17, que diz o seguinte: ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. E mais, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 17, diz o seguinte também: Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo, fazer o recenseamento. Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o meu povo. Então aqui nós podemos aprender, meus amados, que nenhum pecado passa de uma pessoa para outra. Isso é óbvio, né? A gente sabe disso, não precisa explicar isso. Mas quando nós desobedecemos a Deus, todos ao nosso redor sofrem as consequências. Quando nós somos chamados por Deus para pregar o Evangelho e nós enterramos esses talentos e não multiplicamos, quando nós não proclamamos o Evangelho entre nossos irmãos, quando nós não julgamos, quando a gente vê ele errando, como diz lá no livro de, provavelmente, Ezequiel, se você, ou sentinela, você fala do sentinela, se você ver o seu irmão, se eu disser para uma pessoa que ele vai morrer, e você, mesmo sabendo que eu disse que essa pessoa vai morrer, e você não ir lá para adverti-lo do seu mau caminho, aquele homem vai morrer, porque eu já proclamei a morte dele, mas eu responsabilizarei pela morte daquele ímpio. Mas, se eu disser que aquele homem morrerá, você iria lá, mesmo sabendo que ele vai morrer pelos seus pecados, e você lá adverti-lo do seu mau caminho, aquele homem perecerá, ele morrerá, mas eu não responsabilizarei pela morte daquele ímpio. Então, o nosso papel é obedecer. Quem salva é Deus. Nós temos que fazer por onde. E quando a gente não faz por onde, a consequência será todos em volta de nós. A gente vê isso também quando a mulher fala da mulher, a mulher ganha o seu marido em silêncio, com seu bom proceder. Ela está levando a palavra a ele. Então aqui está dizendo aqui, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Pela desobediência de Jonas, todos estavam pagando por aquilo. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida,
pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou, o mar se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, aqueles marinheiros, os homens lhe ofereceram sacrifícios e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites. Então, meus amados, Jonas, pela sua desobediência, como eu falei do título aqui, ó, Deus usa os desviados para a salvação de muitos. Diante da sua desobediência, ele já começou a pregar. Ele já começou a levar arrependimento para aqueles marinheiros, que cada um tinha o seu próprio Deus. E no final das contas, eles passaram a crer no único Deus, Criador dos céus e da terra. Que eles fizeram votos a esse Deus. Eles se arrependeram daqueles deuses que eles tinham e honraram somente o Deus Todo-Poderoso. Deus usa os desviados para a proclamação do Evangelho, para a salvação de muitos. Assim é no casamento. Deus endureceu o cônjuge de vocês. Hoje vocês estão no caminho do Senhor. Se Deus não tivesse endurecido o coração deles, vocês estariam naquela mesma pegada, ambos indo de mãos dadas para o inferno. Mas agora Deus fez o quê? Através da desobediência, do desvio dos seus cônjuges, que vocês agora passaram a se aclamar pelo Senhor, buscar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, e agora vocês estão intercedendo por eles. E Deus vai trazê-los à sua presença. O Senhor cria meios para trazer de volta o seu banido. Foi assim que ele fez com Jonas. E é assim que Deus está fazendo com cada um de vocês, meus amados. Vocês podem ter fé, certeza disso. Então, meus amados, era isso que eu queria falar com vocês. Estava caminhando ontem e eu pensei assim, ó, veio isso na minha cabeça. Deus usa os desviados para a salvação de muitos. Fiquem os irmãos na paz.